Axon Soft está aqui no Brasil desde 2014, né? Possuímos aí 50 filiais pelo mundo. Todos sabem que ela é uma empresa russa, né? Que é líder aí mundial um dos líderes mundiais aí em VMS, né? Sistema de VMS. Ela foi fundada em 2003, tá? Com os colaboradores, e agora nós estamos fechando aí com mais de 1.000 colaboradores nesse ano, tá? Então, nosso sistema de vigilância combina novas tecnologias e experiências inovadoras em dezenas de milhares de sites aí pelo mundo, ok? Então, aqui um mapa só para apresentação de como está localizado cada escritório, né? Temos aí mais de 250 projetos de segurança pública, mais de 150 mil projetos já realizados, 2,5 milhões de instalações pelo mundo. Nós estamos presentes aí em mais de 100 países, né? Temos aí por volta de 250 mil canais por ano. Possuímos aí por volta de 6 mil parceiros certificados. Realizamos instalações aí de mais de 1.500 por mês, né? E nós figuramos aí entre os maiores desenvolvedores de plataformas abertas de VMS pelo planeta. Também somos membro UNVIF, tá? Somos membros ativos, né? Então nós estamos dentro da UNF, tá? Possuímos aí por volta de 10 mil dispositivos já integrados. Integramos mais de 40 sistemas de controle de acesso, mais de 40 sistemas de incêndio e alarme e mais de 15 sistemas de intrusão, tá? Temos suporte a diversos dispositivos como câmeras IPs, NVRs, DVRs, drones e módulos I/O. Suporte a dispositivos homologados, perfis UNVIF-S, TGC e protocolo RTSP. E como tinha falado, a Axon é um membro contribuinte da UNVIF. Um dos nossos diferenciais são as sem taxas de manutenção. Então, se é necessário um suporte técnico, é só entrar em contato conosco via e-mail, agendar um horário. Nós realizamos o acesso e auxílio aí na manutenção ou soluções de problemas, né? E outra é o nosso licenciamento único. Então, se você realiza aí a compra da nossa licença, você não precisa ficar renovando todo ano, tá? Só caso precise de mais canais ou caso seja lançado um novo analítico, né? E você deseja colocar em seu sistema, aí é necessário entrar em contato conosco para fazer a verificação e o valor, ok? Então, os tópicos que nós vamos abordar nesse webinar, né, são os processos de captura de placas e apresentações dos resultados, posicionamento de câmeras e seleção de iluminadores, definição de resolução, lente, frames, shooter, adequados a cada cenário, tá? Os principais desafios e suas aplicações, tá? Então eu peço que prestem bastante atenção nos primeiros, né, que é o processo de captura, posicionamento e a definição. Por quê? Porque praticamente é a alma do LPR, tá? Então, um bom posicionamento, por exemplo, é praticamente 50% do LPR, tá? Então, o processo de leitura, ele leva por volta de 6 passos até apresentar a informação na sua tela, né? Ele realiza uma localização de caracteres, uma correção de tamanho, uma normalização de contraste, uma segmentação dos caracteres, o reconhecimento óptico de caracteres, que chama OCR, e a aplicação dos padrões de placa. Tá? Então são 6 passos que acontecem dentro de milésimos de segundo, tá? Até chegar na sua tela, né? Então, a localização de caracteres é o que? É quando o software recebe a imagem e ele procura locais onde existem a possibilidade de ter caracteres para leitura, né? A partir daí ele faz uma correção e orientação de tamanho. Então ele pega uma captura no seu posicionamento original e tenta alinhá-la para uma boa identificação. Realiza uma normalização, que é praticamente aplicar um contraste, onde ele consegue definir o que é caractere e o que é fundo, que é dispensável. A segmentação dos caracteres, né? Ele consegue dividir o que é caractere aqui. Realiza o OCR, onde ele transforma a imagem em dados. E depois aplica os padrões. E aí sim apresenta para você.
Tudo isso acontece em alguns segundos, né? Pegar a imagem, procurar onde tem uma placa, normalizar, aumentar o tamanho, aplicar um contraste onde ele reconhece imagens, formatos que possam ser caracteres, segmenta esses caracteres que ele acha que apresentáveis, né? Aplica o OCR, onde ele pega os caracteres, confirma que esses são caracteres e transforma em dados, e faz a aplicação dos padrões e te apresenta. Então, vocês podem ver que praticamente um posicionamento e boa resolução, isso já pode adiantar muito esse trabalho, né? Vou dar play aqui. Então, dessa maneira, é possível realizar essas capturas com um bom posicionamento e boa iluminação. Como vocês podem ver, ele consegue pegar placas de 2 faixas num posicionamento como esse. E um posicionamento que eu mesmo não acredito ser o ideal, tá? Então, o posicionamento da câmera pode variar, depende do seu cenário, tá? Mas o interessante é que ele seja sempre alinhado com o carro, tá? Sempre alinhado com a placa. O quanto mais possível a placa ficar horizontal e verticalmente alinhados com a câmera, melhor, tá? Isso é extremamente necessário. Então, posicionar a câmera com o eixo, aquele horário e anti-horário, precisa ser corrigido, precisa manter o mais possível horizontalmente alinhado com a câmera. Perfeito? Outro problema são os tipos de iluminação, né? Por exemplo, aqui nós temos alguns exemplos de o que pode ser utilizado. Uma luz infravermelho, né? Em condições normais, as placas ficam desta maneira. Em condições com infravermelho, elas se apresentam dessa maneira. Percebo que o contraste ficou muito bom, salvo de algumas placas com outras cores, né? Mas em sua maioria estão bem apresentáveis. Com a luz branca, né, praticamente a gente tem a diferença das cores, né, que podem aplicar nesse contraste, e também são muito visíveis, né? Por exemplo, a placa vermelha que anteriormente ficou um pouco apagada aqui por baixo, né? Com a luz branca ela já ficou por inteiro. E como a placa o fundo é branco, tem um bom contraste entre número e fundo. O mesmo se aplica aqui a placa, se não me engano, essas placas são de táxi, né? Táxi ou ônibus, se não me engano. Desculpe. O contraste com o IR fica um pouquinho difícil, né? Mas com luz branca fica bem melhor. Então, precisamos ver o cenário, tá? Prestem bastante atenção nisso, por favor. Aqui na prática, né? Luz branca é o resultado nas placas comuns, uma placa reflexiva, e os resultados com o IR. Isso na prática, tá? É a própria imagem da câmera usando luz branca e usando iluminador IR. Aqui um exemplo de iluminação adequada, utilizando a câmera correta, utilizando o iluminador correto. Vocês podem verificar que mesmo que o veículo suma pela escuridão, a placa não sai do seu foco, né? Ela não perde contraste, ela não perde definição, né? Independente do horário. Ah, Alex, mas está parado. Concordo. Por isso que você tem que utilizar o shutter. O shutter vai te dar uma definição por frames, né? Nós nunca devemos nos basear na nossa visão, porque nós temos, como posso dizer, vamos dizer assim, o nosso neural, né? Ele consegue identificar números em movimento, de cabeça para baixo, de lado, já o sistema ele precisa entender, né? Então, para ele, por exemplo, nós conseguimos identificar com um pouquinho de dificuldade, mas conseguimos uma placa de cabeça para baixo. Mas o sistema precisa identificar porque nós ensinamos que os caracteres para eles, né? O posicionamento correto. Lógico que mais para frente será resolvido. Mas por enquanto temos que manter esse padrão. Placa horizontalmente alinhada, né, para a apresentação inteira aí dos números, tá?
Placas muito tortas, às vezes uma sombra ou pelo ângulo, os números podem meio que se juntar pela visão, né? E isso atrapalha muito aí na identificação, tá? Então, como selecionar uma câmera, né? Então, câmeras analógicas com placa de captura, computer vision, enfim, as placas precisam que os caracteres tenham de 15 a 20 pixels de altura, né? Já câmeras IPs e analógicas com servidor IP, nós precisamos que a altura das letras possuam aí por volta de 25 a 30 pixels, tá? Eu gosto de imaginar que de altura com a placa inteira, pelo menos aí 40 a 50 pixels, tá? E de largura, acho que 100 pixels já ajuda, tá? Já é interessante. E a espessura da letra, né? Precisa ter no mínimo aí 2 pixels, tá? Para ter uma boa captura. Então, a grosso modo, você consegue utilizar uma câmera Full HD para monitorar 2 faixas tranquilamente, salvo de iluminação e um bom posicionamento, tá? Então, às vezes, você não precisa comprar uma câmera de uma porrada de valor, apenas se você comprar um bom suporte, uma câmera um pouco mais simples, né, que tenha controle de shutter, por exemplo, e posicioná-la perfeitamente, né? Lembra que eu falei que posicionamento praticamente é 50% aí do reconhecimento, tá? Bem, aí já sabemos da resolução das câmeras, mas aí, que shooter eu vou usar? Que frames, quantidade de frames que vamos usar? Então, nós temos aqui uma tabelinha para auxiliar nessa questão, né? Por exemplo, o controle de acesso, que é aquele momento que o carro para subir a cancela. Nós precisamos usar aí pelo menos 1/250, shooter de 1/250, tá? E aí pelo menos aí uns 5 frames, tá? Como o carro vai parar, não precisa dessa quantidade enorme de frames, 15, 30, é um exagero. Vai atrapalhar na captura? Talvez sim, talvez não. Mas vai atrapalhar no servidor, porque ele vai ter que analisar 30 frames a cada segundo para encontrar uma placa. Se chegam apenas 5, ele processa menos, tá? Essa é a lógica. O shooter, na verdade, ele vai te auxiliar a ter definição por frame, tá? Se você fizer o teste aí no seu, onde você possui no seu local, tenta fazer isso. Normalmente as câmeras ficam 1/30. Deixa um carro passar rápido e dá um pause. Você vai ver que o carro parece que fica com uma aparência de borrado, uma aparência de sem foco, né? Quando você utiliza um shutter baixo. Quando você coloca um shutter alto, por exemplo, coloca 3000, deixa o carro passar em qualquer velocidade. Quando você aperta pause, você vai ver que a placa fica muito nítida. É essa questão que vocês têm que entender, tá? Do shutter. O software, ele analisa por frames. Se der a sorte de no meio desse frame pegar a placa nítida, beleza, ele vai fazer a letra, vai fazer o ACR. Mas se ele não conseguir pegar nenhum frame, ele pode não pegar nenhuma placa, pode não apresentar caracteres corretos, né? Porque para ele não tem foco, ele não consegue fazer a análise, tá? Então essa é a lógica. Então, por exemplo, numa rua, né, a 36 km por hora, precisamos de um shutter de 1/500 e 15 frames pelo menos, né? Para uma rua onde tem 70 km por hora, pelo menos aí 1/1000, de 25 a 30 frames. Dependendo do posicionamento, nem precisa de tanto, tá? Pode até ser 15. Porque a outra lógica também que eu quero passar para vocês é que o posicionamento tem que manter a placa o mais tempo possível na imagem, tá? Às vezes nem importa tanto o formato em si, o carro, por exemplo, mas sim a placa, né? Mesmo que a placa tiver, a pista seja, sei lá, 200 por hora, se você colocar num posicionamento onde a placa fique o tempo todo
no cenário, é aí que você vai ter sucesso no LCR, tá? Então tentem manter o máximo possível da placa dentro do frame, tá? Dentro da imagem, perfeito? E a partir de 400 por hora você pode usar aí 1/6000, caso vocês queiram pegar aí a placa de algum corredor aí de kart, sei lá, enfim. A câmera deve possuir, lógico, né, além de controle de shutter e controle de frames. Frames é comum, shutter eu não sei se é muito comum em algumas câmeras, tá? Mas prestem atenção nisso. Já sabemos a resolução, sabemos que a câmera precisa ter controle de shutter, né? Controle de frames. Ela deve ter controle de Hulling Shutter, né? Onde ele é só aceitável em velocidades baixas, tá? Médias, assim, em questões de posicionamento mesmo, tá? Com ângulos pequenos de instalação. Ângulos pequenos ângulos que tenham pouca diferença de alinhamento, tá? Eu vou mostrar uma foto daqui a pouco sobre isso. E Global Shutter, que é o preferível, tá? Então, já temos aqui algumas informações. Uma câmera que tenha controle de shutter, controle de frames e que possua Global Shutter, pelo menos, tá? Se possível, tá? É indicado, mas se possível, desabilitar ganho automático, backlight compensation e digital noise reduction, tá? Se possível, por favor, elimine, tá? Isso aqui para a próxima. Lentes, né? Caso seja box, né? Porque vocês podem ver que a DC Iris, ela tem uma área que ela consegue focar e a outra fica um pouco distorcida, tá vendo? Sem foco, tá? Priorizem câmeras com P-Iris, tá? Por quê? Lembra que eu falei que a gente precisa manter a placa o mais tempo possível na imagem? Com a P-Iris você consegue essa opção, porque você consegue focar a imagem como um todo, tá vendo? Olha a diferença aqui, de onde disse Iris, né? Nós temos aqui a área aqui mais focada e a outra um pouco ignorada, ou seja, sem foco, né? Distância focal meio ruim. Já a P-Iris, ela consegue ter um foco geral, né? E assim você consegue receber a placa no frame completo, perfeito? Distância focal, para controle de acesso de 7 a 20 mm e uma rua pelo menos aí de 20 a 60 mm, tá? Aqui no caso da lente, né, tem que ter uma resolução igual ou maior que a do sensor, tá? Lente motorizada, pois o custo de suporte pode ser menor, né? E facilita seu ajuste. Às vezes você pode pôr no posicionamento que está um pouco longe, utilizando o zoom você pode resolver esse problema. E correção de R, tá? Se vocês utilizarem uma iluminação infravermelha. Se não for utilizar uma iluminação infravermelha, vai usar a luz branca, é dispensável, ok? E aqui os problemas, né? Já vou falar aqui sobre Holy Shutter. Olha só como é que fica, tá? Olha só, parece, se vocês verem na imagem, ela apresenta um modo meio gelatinoso. Parece que uma parte vem primeiro que outra, né? Então isso aqui, por exemplo, se tem, né? Tem uma placa aqui, você não vai conseguir ver nunca. Ó, a distorção que fica, tá vendo? Esse é um dos problemas, tá? Então, Rolling Shutter só para baixíssimas velocidades como controle de acesso, tá bom? Que é um momento onde o carro para, tá? Então, com os problemas relacionados à câmera, é a iluminação não uniforme, que é aquela sombra, reflexos, tá vendo? Essas sombras aqui que ficam na metade da placa podem atrapalhar, tá? Uma exposição incorreta, né? Um sol, um dia muito forte e, por exemplo, se o shutter está muito baixo, isso aqui acontece, né? Placa fora de foco, por velocidade ou por ajuste de câmera. Lembra que eu falei? Esse ajuste de câmera seria o shutter, tá? Pode estar focado por uma placa parada. Mas como o shutter está baixo, mesmo que ande o carro, vai ficar dessa maneira, tá? E às vezes isso aqui pode confundir o módulo, tá? Placa distorcida, devido ao posicionamento correto. Lembra que eu falei lá, ó, placa muito torta? Verifiquem o 7 aqui, ó. Não sei se dá pra ver muito bem. O 7 tá
bem encostada no zero, né? Então a leitura aí do OCR vai ser prejudicada, tá? Então o posicionamento precisa ser o mais alinhado possível, tá? Porque, né, como exemplo aqui, a primeira placa está bem alinhada, tudo certinho, o problema aqui foi a sombra, tá? A segunda, posicionamento está ótimo, mas a exposição foi ruim. A terceira, posicionamento está muito bom, mas o shutter está baixo. Já nessa aqui, o posicionamento está horrível, ok? Imagem entrelaçada, né? Eu não lembro qual é o nome desse problema aqui, tá? Mas tomem cuidado também, verifiquem isso, pausem o vídeo para ver, né, se tem essa imagem entrelaçada. Aqui é um problema que não é problema nem do integrador, nem do software, nem da câmera, nem do PC, mas é placa suja ou desgastada, né? Às vezes placas, detectores de placas que ficam perto de rodovias onde tem muito barro, enfim, é um problema comum, tá? Ou o cara que é relaxado mesmo e não cuida da placa, né? E artefatos de compressão, tá? Uma compressão muito alta pode atrapalhar, pode pixelizar as imagens e aí fica um pouco ruim de detectar, tá? Outra dica que eu esqueci de falar, tá? Sempre utilizem H264, tá? Não utilizem H265. Por que, Alex? Porque a compressão é maior, tá? Pode atrapalhar na detecção e vai aumentar o processamento do seu PC, né, do seu servidor, tá? Então, prestem muita atenção nisso, tá? Onde nós aplicamos o LPR em baixa velocidade, né? Nós colocamos em estacionamentos, condomínios, prédios, pedágios, controle de fronteira, balanças, né? Então, normalmente se coloca uma instalação de um metro a 1,5 de altura para evitar contraluz, que é o farol do veículo, tá? E temos que garantir que o carro não fique embaixo da cancela. Por exemplo, aqui temos que garantir que a imagem, quando o carro para, ele pega a placa, a cancela não atrapalha. E se o carro entrou depois da abertura da cancela, tem que entrar, você pode colocar, desculpa, outra coisa, não precisa ser aqui na frente, pode ser atrás também, não tem problema. Dependendo do tipo de carro, do veículo que entra, você pode posicionar atrás, e aí evita a cancela atrapalhar, né? Ter a opção de, quando o carro entrou após a abertura de cancela, por exemplo aqui com o laço indutivo, né? Abriu, quem fecha a cancela é o laço indutivo, porque aí você tem segurança que o carro não está embaixo da cancela, tá? O problema é acionar a leitura dos carros independente da placa estar suja ou desgastada ou placa de moto. Às vezes, por essas opções, você precisa acionar de alguma maneira. Então tem aí um controle para levantar a cancela, porque você não vai pedir para o cara limpar a placa para entrar no condomínio, né? Então você vai lá, olha, confirma e abre, tá? Tome cuidado com isso. Aqui mais um exemplo de LPR em baixa velocidade, né? Aqui, por exemplo, o carro, sei lá, o Silvio Santos vai entrar na casa dele aqui, ele não precisa de ninguém, só precisa do LPR para entrar, tá? O laço indutivo dá um aviso, a câmera começa a ler a placa, ela detecta, libera a porta e o Silvio Santos passa, perfeito? Aqui outro tipo de LPR, né? De baixa velocidade. Temos duas barreiras aqui que forçam a diminuir a velocidade. Como vai forçar a diminuir a velocidade, ele vai andar devagar, porque ele não vai estourar o quebra-mola, né? O Silvio Santos não é besta. Temos o laço indutivo para ajudar, ou nem precisa, você pode deixar a câmera sempre fazendo leituras, já que aqui a velocidade vai ser baixa. Faz a leitura e aí você tem a identificação do veículo. Então, nessas características de posição, né, de posicionamento aqui para a parte de velocidade, de 1 a 5 frames, reconhecimento por evento de um sensor, ou um sinal de sistema externo, como um laço indutivo, iluminação branca, pode utilizar, shutter de 1.250 a 1.500, tá? Rolling shutter pode usar, tá? Mas sempre utilize em global, e lentes aí de 2 a 20 milímetros. Já os desafios, né? Os problemas. Pouco espaço físico, às vezes você encontra um local para fazer
mas não tem espaço, não tem local, às vezes é uma câmera mal posicionada lá que você assumiu de outra pessoa, de outra empresa, e você tem que dar um jeito, né? A iluminação à noite, às vezes não se pensa nisso, se faz um pensamento apenas de dia, tá? Mas sempre tenha noção que depois do dia vem a noite, e depois da noite vem o dia, então a gente fica nesse looping, né? Contra a luz, tá? Às vezes a câmera não está preparada para isso, ela recebe uma luz muito forte do veículo, porque é à noite, ela não consegue ler nada. Integração com alguns sistemas, tá? Lembrando, se você possui algum sistema, é só entrar em contato conosco e podemos realizar a integração aí para vocês, ok? Então aqui algumas aplicações na prática, né? Onde podemos... Aqui era para ter um vídeo, mas não sei porque está rodando, desculpem. Pode ser reconhecimento de placas por barreiras, né? Desculpem, gente, o vídeo não está rodando aqui. Aqui também, aqui é na verdade uma saída, né? Ah, opa, aqui tem, ó. Aqui é uma saída, olha lá, ó. Verifiquem como a imagem está bem, como dizem, né? Robótica, né? Na verdade é baixos frames, né? Faz aí a leitura tranquilamente. O posicionamento não está 100%, vocês podem ver aqui, ó, como está um pouquinho torta a placa, tá vendo? Mas isso aqui dá para mexer só no eixo horário e anti-horário, você consegue mexer, tá? Mesmo assim está conseguindo uma boa leitura, tá? Mas é necessário aí ó, uma placa suja, ó. Não é culpa do Axon, não é culpa de ninguém. Mas olha só, tá vendo? Como fica bem diferente para fazer o contraste, né? Então, mesmo assim ele consegue fazer a leitura tranquilamente, ok? Prestem atenção nisso pra caramba. Aqui também não entrada de um pedágio, né? Aqui está utilizando uma DC Iris, tá? Vocês podem ver que mais para trás não fica focado, mas aqui fica, né? Dependendo do posicionamento, né? Você pode utilizar aí uma lente mais simples. LPR em alta velocidade. Para que ela serve? Para controle de tráfego, cruzamentos, estudo de tráfego, pedágios, balança com pesagem em movimento, né? Avisos e propagandas, tá? Então, o LPR de alta velocidade em aplicação pode ser em cruzamento, você pode utilizar a placa, que é utilizada, né, para aplicar multa, né? O Axon tem um módulo que ele consegue te dar um alerta quando alguém passa no sinal vermelho, por exemplo, tá? Se precisem aí, é só entrar em contato conosco para apresentar. E aqui um posicionamento adequado, né? Como eu tinha dito anteriormente, precisamos considerar pelo menos 1 megapixel por faixa, tá? Uma câmera Full HD pode cobrir 2 faixas, dependendo do posicionamento e configuração, tá? A instalação por volta de 5 a 6 metros de altura, geralmente, porque assim um carro não vai tampar a placa do outro, tá? Então por isso que essa altura é elevada, perfeito? E as características da câmera nessa aplicação. Controle de frames aí por volta de 18 a 30 frames, tá? Uma iluminação IR ou branca, tá? Um canhão de IR ou uma iluminação branca, caso o local seja bem iluminado. Shutter em mínimo de 1/1000 a 1/1500, tá? Necessário um global shutter porque os carros passam muito rápido, tá? Então é extremamente necessário. E lente de 5 a 50, tá? E os principais problemas são a arquitetura do sistema, né? A iluminação, tá? Que ela nunca é 100%, e a infra, que são dados e energia, né? Talvez o sistema foi as imagens apenas para tráfego, mas querem fazer a leitura e o posicionamento não está legal, a câmera não é a ideal, enfim, ela balança muito, enfim. Tem esses tipos de problemas. Os dados, né? Às vezes a câmera tá por rádio, cai um sinal, chove, cai energia. Então esses são os principais problemas que enfrentamos normalmente, tá? Mas salvo desses pequenos problemas, a gente consegue ter capturas dessa maneira aqui, né?
rápidas, né? Bem nítidas. Câmera de 2 mega pegando 2 faixas tranquilamente. Tá? Todos são pegos, todos são detectados, né? Ele fica em um bom posicionamento, combinando com uma boa câmera focada, um shutter ok, você consegue ter boas detecções em seu sistema. No LPR móvel, você pode colocar instalações em viaturas, identificação de carros, para alertas de carros roubados ou procurados, né? Controle de estacionamento também e investigação. Tá? Temos clientes que utilizam ele num veículo, o veículo para numa via e começa a fazer as blitz, né? Então eles utilizam uma câmera comum grudada no veículo e limitam isso a passagem por uma faixa. Então eles utilizam praticamente a configuração de controle de acesso. Tem um veículo passando devagar e tem a identificação do mesmo, né? Como aqui no carro, né? Colocado aqui em cima da câmera, uma câmera fala anti-shocker, né? Que ela evita que trema, né? Uma câmera comum desse que seja possível colocar com algum suporte e eles têm no PC de bordo, né? Assim eles podem fazer a passagem tranquilamente e detectar as placas, né? E assim que houver algum problema, eles recebem um alerta, pode ser sonoro ou visual no painel, né? No console lá do PC local e aplicar as devidas sanções, ok? Características nessas aplicações. Aí, pelo menos 30 frames. Ah, Alex, mas você falou que 15 pelo menos, né? Sim, exatamente. Mas eu falei 15 porque é uma câmera parada, né? Nesse caso, o carro está andando, né? Às vezes tem outro carro vindo na direção oposta, você está indo a 40, o outro vindo a 40, deve virar aí, por exemplo, 80 por hora, né? Então a gente nunca sabe qual é a velocidade que a gente vai ter, né? Então, esses 30 frames você garante que 30 fotos serão tiradas, né? Em um segundo. Em algum segundo vai ter uma placa perfeita para leitura, né? Uma iluminação IR, né? Shutter de 1.500 ou 1/2000, tá? Global Shutter, com certeza, senão vai acontecer que nem aquela foto lá, que o carro ficou todo gelatinoso, né? E lente fixa, tá? Porque colocar uma box lá não é boa ideia. Box é cara, a lente é cara, balança demais, a lente quebra, você tem que comprar outra lente, aí o cliente fica nervoso, tá? Então, usem lente fixa, tá bom? E os problemas nesse caso são a arquitetura do sistema, né? Como ele vai ser instalado, a conectividade, né? Aqui no Brasil nós temos um grande problema. Lá fora existe 5G há anos, aqui chegou ontem, né? E essa conectividade aqui para receber dados do banco de dados pode atrapalhar, tá? E a integração e customização, né? Às vezes é necessário utilizar, por exemplo, o nosso próprio... nós temos, né, um equipamento já para isso, tá? Caso precise, é só entrar em contato com o nosso pessoal do comercial, tá? E aí vocês vão ter esse tipo de resultado, né? Polícia passando normalmente pela rua, pela avenida, e as leituras sendo realizadas. Tá? Ó, veja a diferença, agora os carros estão andando mais rápidos que a viatura, mas as capturas estão sendo feitas, né? Às vezes ele pode pegar uma rua de via dupla, né? Onde ele vai e o carro vem, e a velocidade duplica, né? Então precisa ter essa variação de frames o máximo possível. Ok? Então, nós convidamos vocês para conhecer a nossa linha completa aí de soluções, tá? Temos soluções para varejo, onde é possível contar visitantes, gerenciar filas, realizar reconhecimento
de ladrões ou de clientes VIPs, né? Com estimativas de generalidade. Temos para indústrias, né? Inteligência artificial, né? Que impeça a circulação de pessoas em zonas perigosas, controle de segurança no trabalho. Possuímos um sistema de cidade inteligente para aprimorar a segurança pública de investigações. No caso, agora, pandemia, né? Conseguimos aí alertar sobre febre, falta de uso de EPI, né? A famosa máscara. Temos de tráfego, né? Reconhecimento de placas, vagões, containers, controle de ponto de acesso. Enfim, temos aí alguma solução para auxiliar o seu local de trabalho, ok? E também gostaria de convidar vocês para no próximo dia 10 às 10 horas, tá? Vamos ter um webinar no nosso Appliance chamado ActionSoft AI, que é uma solução de análise de vídeo para o período atual que estamos vivendo, né? Com aplicações na pandemia e pós-pandemia, tá? Nós temos um appliance que você pode utilizar para uma pandemia e ele não serve só para isso. Depois disso, você ainda tem a opção de utilizar ele para N funções, tá? Então você tem aí pode ter um investimento para pós-pandemia, tá? E caso venha outra, né? Parece que estão falando um monte que tem outra aí, Bill Gates avisou. Se tiver outra, você já está preparado aí com esse appliance, ok? Então eu espero que todos tenham gostado aí dessa apresentação, eu espero ter ajudado, tirado algumas dúvidas aí mais simplificadas do que em relação ao LPR, tá? Qualquer dúvida, peço que enviem um e-mail, tá? O pessoal no chat deve estar aí com um e-mail aberto e no chat aí conversando com vocês. Deixem aí o e-mail caso precisem dessa apresentação, tá? Ela está liberada, você não paga nada, tá? Então peço aí que vocês escutem e compartilhem nas nossas redes sociais também, tá? No LinkedIn, no Facebook.